Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos discutir a herança quantitativa, que também pode ser conhecida como herança poligênica. Poligênica por quê? Porque eu estou envolvendo mais de um gene nessa herança. E eu também tenho algumas relações interessantes aqui. Não há dominância ou recessividade quando se fala de herança quantitativa. Os alelos envolvidos, eles são somativos. Eles vão aumentar a gradação da característica, ou melhor, do fenótipo que será observado. Bom, nós podemos olhar 2, 3, 4, 5 genes ao mesmo tempo para ver uma determinada característica acontecer e as suas gradações. No nosso caso, nós vamos olhar apenas 2 genes, porque já serve para a gente começar a fazer a nossa observação. Então, nós vamos ver aqui os genes A e os genes B, o gene B. Então, o gene A e o gene B, eles podem se expressar das duas formas que vocês já conhecem. Eles podem ser azão, 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 azinho, ou também azinho, azinho. Então, são 3 possibilidades. Ele pode ser um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo ou um heterozigoto. Assim como o gene B também tem a possibilidade de ser Bzão, 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 Bzinho, ou Bzinho, Bzinho. Perfeito? Nós vamos olhar, na verdade, essa característica dentro de uma herança muito interessante que é conhecida como herança da cor de pele. Então, eu vou tirar poligênico aqui para a gente poder conversar melhor. E a gente vai começar a olhar aqui a cor de pele. Bom, a cor de pele, ela varia de branco a preto. É claro que ela, com essa simples gradação que eu estou tentando mostrar para vocês, ela não representa toda a gradação possível de cores no espectro que nós conhecemos aqui no Brasil, mas é uma tentativa de mostrar para vocês que nós temos gradações que começam no branco, que eu coloco aqui como 0% de melanina. Só para lembrar, melanina é uma proteína produzida por célula chamada de melanócito. Bom, o melanócito encontra-se no nosso tecido epitelial e ele vai produzir a proteína melanina que vai, aos poucos, nos protegendo contra a radiação ultravioleta, que é a radiação vinda do Sol. Bom, os melanócitos podem estar em maior concentração ou menor concentração, dependendo da carga genética que você receba. Então, saibam que são 2 genes envolvidos na herança da cor de pele. E eu posso ter um indivíduo com o mínimo de produção de melanina, e eu estou chamando aqui de 0%, e aí eu vou subindo para 25%, 50%, 75% e 100%, que seria um indivíduo com o máximo de produção de melanina. Melanócito sai, e a gente vai começar a entender, então, como que se dá essa combinação de genes aqui, ok? Então, vamos lá. O indivíduo preto, ele tem os genes azão, azão, Bzão, Bzão. Perceba que o indivíduo preto, ele tem todos os alelos maiúsculos. Cada alelo maiúsculo serve como um aditivo de cor. E se eu for comparar aqui com o indivíduo branco, ele vai ser um azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Consegue compreender? E agora vamos ver a gradação. Vou começar de baixo para cima, para sair da cor branca e chegar à cor preta, ok? Então, o indivíduo que ele é 25%, ele tem apenas um alelo maiúsculo. Então, ele pode ser azão, azinho, Bzinho, Bzinho, ou azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Perceba que não me importa se é o alelo azão ou alelo Bzinho ou alelo Bzão, ele terá um aditivo de cor. E se eu chegar no indivíduo 50%, ele precisa ter 2 alelos com o aditivo de cor, então 2 alelos maiúsculos. Então ele pode ser aqui, vamos lá, azão, azão, Bzinho, Bzinho. Mas ele poderia ser também
Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Bom, existe mais uma possibilidade aqui. Ele poderia ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Olha que interessante, 3 possibilidades, porque basta ter apenas 2 alelos maiúsculos que ele já tem a adição e ele chega a 50% na tonalidade cor de pele possível. E o indivíduo 75% ele tem 3 alelos. Então você encontra aqui um indivíduo que é Azão, Azão, Bzão, Bzinho ou Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E no final, o que a gente consegue perceber é que se ele tiver, novamente, todos os alelos maiúsculos, todos os alelos aditivos, ele chegará à cor preta. Então, meninos e meninas, percebam que numa herança quantitativa ou herança poligênica, o que eu tenho aqui é basicamente alelos adicionando um caráter fenotípico a esse indivíduo, certo? Bom, nós podemos usar um artifício matemático para descobrir, por exemplo, como que seria a proporção fenotípica esperada através do cruzamento entre 2 heterozigotos, certo? Então, saindo essa minha escalinha e vamos usar a pirâmide de Pascal para poder descobrir como é que fica a distribuição fenotípica do cruzamento entre heterozigotos. E eu coloco aqui o início da minha pirâmide de Pascal para você poder relembrar. Então, você sempre achou que não usaria a pirâmide de Pascal, então vamos usar ela em biologia, tá certo? Bom, interessante, através da pirâmide de Pascal, o que nós vamos conseguir fazer é descobrir qual é essa proporção fenotípica no caso da herança quantitativa. Só relembra lá, na primeira lei de Mendel, quando eu cruzo 2 indivíduos heterozigotos, eu tenho a proporção de 3 para 1, desculpa. Quando eu cruzo na segunda lei de Mendel, eu tenho a proporção de 9 para 3 para 1. Aqui eu preciso ver qual é essa proporção através da própria pirâmide. Como é que se constrói ela? Então, ela se constrói de uma forma fácil. Eu começo com o número 1 e eu vou sempre colocando abaixo desse 1, um outro 1. Então, como é que ela se constrói? 1 mais 0 dá 1, perfeito? Coloquei 1 à esquerda. 1 mais 1 dá 2. E o 1 veio para a esquerda aqui também de novo. 1 mais 0 dá 1. Vamos aqui para baixo. 1 mais 2, 3, perfeito? Meu 1zinho da esquerda já está aqui. 2 mais 1, 3. 1 mais 0, 1. E agora vamos para a última linha. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. 1 mais 0, 1. Bom, a nossa pirâmide já está criada. Bom, pessoal, o cruzamento aqui seria um indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com outro indivíduo de genótipo igual, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Qual é a proporção esperada? Vamos dar uma olhada como é que eu uso a pirâmide de Pascal exatamente para descobrir isso. Essa minha primeira linha aqui seria a linha 0. A linha 0 é onde eu tenho 0 alelos se relacionando. Então, como eu tenho 0 alelos se relacionando, eu não consigo usá-la. Então, isso aqui é o número 0 para mim, é a minha linha 0, ou seja, se não tem alelos se relacionando, eu não posso usá-la. A minha segunda linha é chamada de linha 1. Bom, linha 1 significa dizer que eu tenho apenas um alelo relacionado, então, para mim também não faz sentido, porque todos os indivíduos são diploides que eu estou trabalhando aqui. Bom, a terceira linha é chamada de linha, vou botar aqui no cantinho, linha 2. Então, essa daqui seria a proporção esperada de indivíduos quando eu tenho 2 alelos envolvidos, certo? A minha quarta linha, que é a minha linha de número 3, seria se eu tivesse, por exemplo, 3 alelos envolvidos. 3 alelos envolvidos não é o caso dos organismos diploides como nós somos. E a última linha é quando eu tenho 4 alelos envolvidos. Opa, 4, que é exatamente a nossa conta aqui, que é exatamente o número de indivíduos que nós temos, o número de alelos que nós temos quando eu falo da herança da cor de pele. Lembra lá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Você quer ver como é que ela fala muito bem sobre as nossas proporções? Então, eu vou trazer de volta aqui essa imagem.
Bom, quando eu trago de volta essa imagem, o que eu consigo perceber? O que eu consigo perceber é que é o seguinte: esse primeiro número 1 significa dizer que, ao cruzar dois heterozigotos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu terei um indivíduo preto, 4 indivíduos 75%, 6 indivíduos 50%, 4 indivíduos 25% e um indivíduo 0%. Conseguiu compreender como que se utiliza a pirâmide de Pascal para que a gente possa conseguir predizer a quantidade, o número de fenótipos possíveis a serem encontrados numa herança quantitativa? E todo esse processo se comporta como uma curva normal, lá da matemática, da estatística, né? Então, vou colocar aqui o gráfico para a gente. Ela se distribui exatamente com o comportamento de sino, aqui, numa curva em forma de sino, onde você tem a maior parte dos indivíduos se localizando nesse ponto, que seria o ponto dos 50%. Então, aqui a cor 50%. Aqui no extremo você teria 100%. E aqui no início você teria 0%, certo? Então, basicamente, ela se distribui numa proporção conhecida como curva, que se localiza como se fosse uma curva gaussiana. Bom, mas aí eu estou falando de vestibular aqui. Se você estiver tratando de uma questão de trihibridismo e não uma questão de dihibridismo como nós estamos falando aqui, são 3 alelos, 3 genes diferentes envolvidos, ok? O que você faz, basicamente, é continuar a sua pirâmide de Pascal até chegar ao número de alelos envolvidos, certo? Então, você vai crescer a sua pirâmide de Pascal cada vez mais para baixo e aí fica fácil de você chegar ao número esperado de fenótipos. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido bem como que acontece uma herança poligênica ou herança quantitativa. Até a próxima aula, um grande abraço, continue estudando, tchau, tchau!